Lesão vem sendo mais uma vez assunto no Flamengo, hein? Luiz Araújo levou uma pancada no joelho e deve desfalcar o Flamengo por até 2 meses. 2 meses o Luiz Araújo deve desfalcar o Flamengo. O Flamengo informou nessa segunda-feira que o atacante passou por exames que diagnosticaram lesão osteocondral, ou seja, fratura de cartilagem no joelho direito. O atacante vai passar por uma artroscopia, que é uma microcirurgia no joelho, e seguir tratamento no departamento médico. O prazo de recuperação está ali entre 1 e 2 meses. Ou seja, mais um dos destaques do Flamengo aí lesionado. O De La Cruz provavelmente já volta, ele está recuperado de lesão na coxa direita e deve voltar a tempo de jogar as quartas de final da Libertadores contra o Peñarol, que aí é um dos jogos mais importantes do Flamengo no ano, É o mais importante, na verdade, contra o Peñarol no Maracanã. O primeiro jogo é no Maracanã, ou seja, o Flamengo precisa fazer a diferença dentro da sua casa, porque, como já disse o Mauro César Pereira aqui algumas vezes, o Peñarol, o jogo lá, é um clima muito hostil, É um estádio, a torcida grande, time grande, ou seja, um Flamengo que precisa fazer uma boa vantagem e que só perde mais jogadores, Mauro? E detalhe, já chamando para um assunto também, essa situação do Gabigol. O Gabigol hoje virou o terceiro atacante dos reservas do Flamengo. Porque, o Gabigol era o substituto do Pedro. O Pedro machucou. Agora o substituto é o Bruno Henrique improvisado, depois o Carlinhos e depois o Gabigol. Ou seja, o Gabigol virou uma terceira opção. Merece por tudo que ele fez de errado, pelo que ele não está jogando. Agora, ainda assim, para me fazer defender o Gabigol é porque a situação do Carlinhos é muito ruim. A situação do Carlinhos ela já começa a me irritar até mais que a do Gabigol. É impressionante, o cara não tem fundamento, o cara não tem domínio, o cara não ganha uma bola. Assim, para mim o nível técnico do Carlinhos, ele tá muito abaixo do Flamengo. Para mim o nível técnico do Carlinhos, ele tá abaixo de grande parte dos clubes da Série A do brasileiro. Se eu pegar ali os 5 primeiros clubes ali, 5 primeiros, sextos, os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver o Carlinhos nos elencos. Aí aquilo, o Gabigol dá alguma confiança? Não, nenhuma. Mas o Gabigol tem futebol, pelo menos, já teve. Tem nível técnico. Será que vale dar uma confiança para ele? Porque se não valer, aí é aquilo que eu passo para você, Mauro. Tem que contratar alguém. Porque se o Tite está deixando claro, não confio no Gabigol, a ponto de deixar ele abaixo do Carlinhos, e o Carlinhos não tem como se confiar no Carlinhos, o Flamengo hoje só tem o Bruno Henrique, Mauro, para ser o substituto do Pedro. Ou eu estou errado? Deveriam ter contratado. Isso aí, para mim, está muito claro. Não uma contratação cara, tipo Memphis Depay, mas teve oferecimento do Choupo-Moting e deveriam ter, pelo menos, aberto negociação. Se ele fosse custar o que vale o Pedro, por exemplo, e você conseguir, o Flamengo conseguir que a CBF faça o ressarcimento dos custos mensais do Pedro enquanto está machucado, você paga o jogador. Tem 35 anos. O Verratti vai fazer 36 mês que vem. O Choupo-Moting faz 36 em março do ano que vem. Então, até mais novo do que o Verratti, e eu acho que ninguém questiona a eficiência do Verratti. O Cano, com 35, estava metendo gol ano passado, esse ano está mal porque tem se machucado muito. E seria uma contratação de emergência. Ou então algum outro atacante livre do mercado que possa ser contratado agora, que eles encontram. Aí é trabalho lá do pessoal do scout do Flamengo, da diretoria de futebol. Mas eu acho que é mais do que necessário, independentemente de qualquer coisa. O Carlinhos, até concordo com o Tite quando ele fala da importância dele contra o Atlético e contra o Vitória. De fato, ele fez um gol contra o Atlético e fez um gol contra o Vitória importante. Até com o passe do Gabriel. Contra o Bolívar, não. Aí eu acho que é muita boa vontade. O que me chamou a atenção na coletiva é que ele falou dos treinamentos. Então eu me sinto quase obrigado a pensar que nos treinamentos o Gabriel está indo muito mal. Porque ele falou de treinamento, quer dizer, deve estar treinando mal, porque no jogo eu estou vendo que ele não está jogando nada. Aliás, ele jogou 12 minutos contra o Vasco, teve uma ação com a bola, uma vez ele pegou na bola e depois ficou em impedimento. Um impedimento. Quer dizer, não participa do jogo, não consegue fazer praticamente nada. Isso já está se arrastando há 2 anos praticamente.
Então, assim, colocar o Gabriel para jogar hoje é uma superstição. Ele pode chegar e fazer um gol? Pode fazer o gol da final da Libertadores. De repente está em campo ali, surgiu uma chance, pode acontecer. Claro que pode acontecer. O Adriano Gabiru fez o gol do final do Mundial de Clube Internacional, entrou para a história, mas quantas grandes atuações teve o Adriano Gabiru na história do Inter? Mas marcou o gol histórico. Isso acontece. Isso pode acontecer. O Daverson foi mandado embora do Palmeiras meses depois de decidir uma Libertadores. Decidiu a Libertadores. O Breno Lopes decidiu outra Libertadores do Palmeiras. Está lá no Fortaleza. O Palmeiras não ficou com ele muito tempo. E sempre foi reserva. Eventualmente titular, né? Mas quase sempre reserva. Então, assim, isso pode acontecer até com jogadores infinitamente inferiores aos grandes craques, né? Mas o Gabriel vem mal há muito tempo. Que tem que contratar, eu acho que tem que contratar. Deveriam procurar. Agora, pior ainda a situação. Agora, quando o Carlinhos entra, o Gabriel não entra, eu imagino que os treinos devem estar sendo muito ruins. Porque no jogo a gente está vendo. No jogo ele praticamente não existe, gente. Ele não existe. É assustador. Aí tem gente que vai falar, tem que dar minutagem, não sei o quê. Pô, cara, eu jogo 45 não acontece nada, joga 25 não acontece nada, jogo 12 não acontece nada. Não pega na bola, não faz uma jogada, não acrescenta. Enfim, é melancólico, mas é o fato, a gente está vendo isso. A gente está vendo o que está acontecendo. Eu acho que a solução agora, ele tem que buscar soluções. Se não contratar ninguém, acho que na base tentar entender o que está acontecendo com o Lohan. Teve uma queda muito grande. Isso tem que ser conversado, entender. Um garoto que vem da comunidade, vai para o Flamengo, criado ali, faz sucesso. O que está acontecendo? Será que a cabeça está legal? É físico? O que é? Alguém tem que penetrar nesse problema aí para tentar resolver. O Matheus Gonçalves talvez possa ter algumas oportunidades, não como titular. Como titular, eu acho que a solução passa pelos caras do meio campo. Se ele tiver o De La Cruz de volta, que não se sabe ainda, mas vai ter o Alcaraz. Então, se ele tiver Pulga, Léo Ortiz, que está jogando de volante, né? Alcaraz, De La Cruz, Gerson, ele tem aí 5 caras, né, que podem fazer uma diferença, um meio campo forte. E o Gerson está jogando pela direita, mais avançado. O Alcaraz pode jogar chegando no atacante. E o Arrascaeta de falso 9, como jogou, por exemplo, contra o Bahia, e fez até um gol de centroavante. E o Bruno Henrique transitando e o Plata são 2 caras para circular pelo ataque. Eu acho que aí a solução acho que passa por aí. E os meninos, para domingo contra o Grêmio, ele deve colocar um time misto, reserva, porque esse jogo está no sanduíche entre 2 partidas contra o Peñarol. O jogo em Porto Alegre, 6h30 da tarde, domingo. Talvez seja a hora de botar um ou outro jogador mais experiente e os garotos, tentar dar rodagem, para contar com eles na hora que a coisa apertar. O Lohan jogou bem na Copa América, durante a Copa América, né? Então é hora de tentar resgatá-lo. A volta dele para a base tem que ter alguma razão. Às vezes o torcedor fala, por que não coloca? Não coloca por quê? Ninguém é maluco, gente. O cara está jogando bem, titular. Contra o Corinthians no começo do campeonato, fez gol, ele e o Gerson se entendendo super bem. Aí na Copa América ele continuou jogando. De repente caiu de rendimento, sumiu. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Às vezes as pessoas acham que é só implicância. Não acredito nisso. Seria uma burrice um técnico não usar um bom jogador por implicância. Você não está usando, tem alguma razão ali. Então tem que tentar entender. Se for implicância, aí é caso gravíssimo. Aí a diretoria tem que chamar o cara e falar, o que está acontecendo? Né? Enfim, são questões a serem solucionadas ali. Mas eu acho que deveriam contratar, tentar pelo menos trazer algum atacante de área, porque o Carlinhos, de fato, aquele chute no chão no domingo foi um negócio assim, muito constrangedor até, né? Que foi uma ótima bola do Plata, ele tinha condições de marcar o gol. Virar e bater pro gol, estava sem marcação. Aí ele chutou o chão. Então foi um negócio bem esquisito. E o Gabriel entrou, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E ele entrar antes do Gabriel, acho que para mim assim, é um sinal de que alguma coisa não vai bem com o Gabriel. No dia a dia, quero dizer. Treinamentos, porque o Tite vinha colocando ele direto, né? Saiu o Pedro, entrava ele e o Pedro, sempre entrava. De repente ele fica atrás do Carlinhos. Aí na coletiva ele fala, ele fala meio em código, né? Não, os treinamentos e tal, você tenta juntar as peças, espera aí. O jogador não está entrando. Agora é reserva do reserva do reserva. Né? Porque o titular era o Pedro, machucou. Aí entra o Bruno Henrique, depois entra o Carlinhos, depois o Gabriel. Opa! Aí o técnico fala em treinamento, quer dizer, quem está rendendo nos treinos, foi mais ou menos o que ele quis dizer, tem alguma coisa aí que não está batendo. E assim, realmente parece, a não ser que aconteça algum jogo em que ele marque um gol muito importante e reviva aquela coisa do predestinado, né, Gabigol e tal, salvo alguma situação assim, que evidentemente pode um dia ocorrer, vai ser um fim muito melancólico, né? Se for assim até o final da temporada. Seja o Flamengo campeão ou não, ele fora dos jogos, ou entrando não fazendo nada,
até acabar o contrato, negócio bem... E eu fico imaginando também o mercado, né? Como é que os outros clubes que eventualmente se interessam por ele estão vendo isso. As pessoas estão vendo os jogos. Porque é isso aí que você está contratando. Ah, não, mas ele pode voltar? Sim, poder pode, mas poder é uma possibilidade, né? Você pode voltar. Porque é uma coisa muito estranha, são 2 anos quase, gente. O cara não consegue fazer bons jogos, salvo um momento ou outro, como a bola que ele deu para o Carlinhos fazer o gol da vitória contra o Vitória. Mas depois disso, entrou no time outras vezes, não aconteceu nada. Rigorosamente nada. Mas como ele tem uma legião de fãs incondicionais, sempre existe um movimento para que ele tenha oportunidades, né? E aí a culpa é do técnico. Tá bom, então a culpa é do técnico. Paciência. Ô Mauro, eu sou tá? Que eu era um dos fãs incondicionais do Gabigol e deixei de ser por causa do desprezo dele pelo clube, tá? Não é nem só pela má fase, o desprezo. Era vaiado, dava risada, vestiu a camisa do Corinthians, mentiu que vestiu a camisa do Corinthians, mandou beijinho pro Dorival como se nada tivesse acontecido, levando porrada na final da Copa do Brasil. O Gabigol sempre foi marrento e nunca foi uma pessoa que eu tivesse admirado. Nunca, eu sempre separei bem. Eu sempre dizia aqui, eu acho que o ídolo Gabigol tem que ser ídolo mesmo, porque faz muito gol decisivo, mas como pessoa, eu não gosto da marra do Gabigol. Eu gosto da marra de alguns personagens. Eu gosto da marra do Emerson Sheik, eu gosto da marra do Renato Gaúcho, que são as marras muitas vezes divertidas. É o cara boa praça. O Gabigol não. O Gabigol é um marrento chato. Ele é o cara que não gosta de tirar foto com o torcedor, que faz cara feia pra tirar foto com o torcedor, e eu já vi. Ele tem uma marra que eu não gosto. Agora, eu era um dos fãs incondicionais e falava, precisa ter mais chance, precisa. E falei, não merece mais. Não merece, porque ele não mostra vontade. Ele não mostra vontade. Parece que ele... Depois, eu soube nos bastidores que ele ficou brabinho, quando o Rodolfo Landim respondeu em podcasts a declaração que ele tinha dado, né, de que não trataram ele como um ídolo merece, que tinham prometido a renovação e não renovaram. E aí o Landim falou, renovaria se ele estivesse jogando bem. Tá jogando mal, a gente ofereceu 1 ano. Ele não gostou das declarações de Rodolfo Landim, mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Agora, o meu único ponto, e que aí eu pergunto pra você, entre o Carlinhos e o Gabigol, eu coloco o Gabigol. Porque, tipo assim, eu acho que o Carlinhos cara, com todo respeito ao cara, mas não dá pra gente comentar aqui baseado se o cara é gente boa ou não. O Carlinhos não tem nível técnico. O Carlinhos, eu fiquei assustado. O Tite falou bem do Carlinhos, dizendo que ele foi decisivo contra o Bolívar. O jogo do Carlinhos contra o Bolívar, eu achei, não sei se vocês concordam, desesperador. Ele não ganhava uma bola no alto, e ele é alto. Ele não conseguia segurar uma bola, e o Flamengo sem segurar a bola com altitude. Ele não conseguia dominar uma bola contra o Bolívar. Eu achei horrível e me assustei quando eu vi a explicação do Tite. Então, o que eu falo se o Flamengo não for contratar, que eu acho um erro, porque já tá nítido, e você falou que também você acha, tá nítido que o Tite não confia no Gabigol. Tá nítido que o Carlinhos é muito fraco pra jogar ali pelo Flamengo como um centroavante. Só tem o Bruno Henrique. Então o Flamengo precisaria contratar. Agora eu quero passar pra você, Mauro, e depois pra mesa. Entre o Carlinhos e o Gabigol, eu acho que eu ainda vou de Gabigol. Que aí eu falo, cara, pelo menos o Gabigol pode ter um lampejo, pelo menos o Gabigol vai que, não que eu acredite, vai que ele recupera um pouco da vontade de jogar e da confiança e do futebol. Do Carlinhos eu não posso esperar nem isso, porque o Carlinhos não tem o futebol. Entendeu? Então, eu fico nessa dúvida. Pega quem? O cara que já tá queimado, que tá sem vontade, mas que tem um talento e a gente sabe que já teve, já mostrou, ou um cara que erra tudo que ele tenta fazer no jogo? Eu não colocaria nenhum dos dois. Então você acha que é obrigatório uma contratação, ou um garoto da base? Não, ele pode trabalhar como eu falei. Arrascaeta de falso 9, Bruno Henrique mais avançado, com Plata, Lohan. Sem o Bruno Henrique, tá mal. Sem o Bruno Henrique. Testar o Lohan no comando do ataque. Eu não colocaria nenhum dos dois. O Carlinhos, acho que é um jogador para um final de jogo, tentar uma bola aérea, num sufoco ali e tal, pode ser, né? Pode ser que funcione. O Gabriel, sinceramente, não sei por que escalar o Gabriel. Porque fica sempre, eu não acredito nesse negócio, pode acontecer e tal. Pode, qualquer coisa pode acontecer. Até eu posso estar dentro do campo, ela bater em mim e entrar, pô. Mas o cara não consegue jogar, cara.
Jogador que custa uma fortuna, não consegue jogar, não consegue dar nenhum retorno técnico há um tempão. Salvo um momento aqui, outro ali. Vai ficar vivendo disso até quando, cara? Estou falando de coisa séria, reta final de Libertadores. Esses jogos com o Peñarol são os jogos mais importantes do ano para o Flamengo. Do ano. Se passar pelo Peñarol, vai ser Botafogo ou São Paulo. Então tem que tratar esse jogo como um jogo muito importante. Tem história, entendeu? Os dois se enfrentaram já em Libertadores 82, eliminaram o Flamengo no Maracanã, o Flamengo do Zico, com o gol do Jair. Jogaram em 2019, o Flamengo arrancou a classificação no empate na fase de grupo, jogando lá no campeão del ciclo, ainda era o Abel Braga o técnico. O Peñarol derrotou o Flamengo no Maracanã naquela fase de grupos, por 1-0, gol do Viatri. É uma camisa pesada, 5 títulos da Libertadores, a maior torcida do Uruguai. Vai ser um clima pesado lá em Montevidéu. Então, assim, é muito importante. Tem que jogar quem está pronto aí para a batalha. Não dá para ficar com essa coisa de, fulano talvez, sei lá, num sufoco, se entrar, fizer o gol, ok. Mas não dá para ficar contando com isso. Então, acho que o time deveria contratar ou buscar soluções dentro do elenco, como algumas dessas que eu citei há pouco. Bom, Bruno e Vander, vocês também acham... É aquilo, né? Porque o Flamengo não vem mostrando que vai contratar. Nem jogador que está livre no mercado. O Bruno Henrique, sim, é a prioridade. Vocês concordam com o Mauro? Achar alguém na base, às vezes trocar o Arrascaeta de posição, botar como um falso 9, porque realmente, né? Eu também não digo que é implicância, não. Porque o Tite chegou a dar chance pro Gabigol. Ele nunca aproveitou. Não tenho minutagem. Chegou a ter, quando o Pedro machucou. Também não aproveitou. Eu costumo dizer, eu acho que o Gabigol já tá de sacanagem no Flamengo. Acho de verdade. Acho que tem um momento também, já teve a fase ruim, mas agora eu acho... Porque eu vejo que ele até corre errado. Muitas vezes o Gabigol sabe se posicionar, gente. E muitas vezes eu vejo o Gabigol correndo errado. Eu fico prestando atenção nele para tentar perceber mesmo se eu tenho razão, que ele deve estar de sacanagem. Ele corre errado. Voltar para marcar, ele volta errado. Se posicionar, ele se posiciona errado. Então eu desconfio sim que ele tenha ficado brabinho e não entrega. Não quer mais entregar, nem tentar mais ele tenta. Vander e Bruno. Asmar, eu vou ser repetitivo, mas faz tempo que eu disse aqui, você sabe, que acabou o amor. O desamor está instalado entre Gabigol e Flamengo. O que, digamos, segura essa relação é um contrato assinado que vai terminar dentro de alguns meses, 2, 3 meses, isso vai acabar. Tá certo? Então, é uma tolerância de todas as partes envolvidas. Eu acho isso péssimo para quando você tem um grupo para administrar. Eu imagino o pepino que está nas mãos do Tite. O Tite não vive um grande momento, a gente sabe, já técnico, né? Um solucionador de problemas num time nesse momento. Né? Com o elenco que tem, todo mundo espera que o Flamengo mostre mais dentro de campo. Tudo bem, mas imagine o pepino que ele tem. O Mauro falou com relação a treinamento, será que no treinamento eu tenho essa mesma sensação? Eu acho que o Gabigol deve ser indolente nos treinos. Para o treinador, seja ele estrelado, como é o Tite, ou o Nogueirinha, técnico lá do Nogueirópolis, colocar um jogador que mostra, digamos assim, total desinteresse num treinamento, no jogo como titular, ou dar uma oportunidade, porque não tem alguém na posição onde ele já foi muito bom, ele queima o filme. No que diz respeito a todo o conjunto da obra lá, todos os jogadores, está todo mundo vendo. Eu acho que nessa hora a diretoria tinha que conversar com o Tite, ou o Tite conversar com a diretoria. É bom tê-lo aqui. É legal tê-lo aqui. Eu sei que ele recebe uma grana por mês, tem contrato, mas é bom tê-lo aqui nessas condições. Ele vai sair mesmo? Vai sair. Eu acho que vai diminuir o problema. Ou então deixar, pronto, só tem o Carlinhos, tem que arranjar alguém lá na base, você tem que correr atrás de contratação, tudo isso é verdade. Mas ele está aí, sabe? Eu não sei se é um grande estorvo tê-lo lá, atrapalhando o Flamengo nesse momento. Aí essa grande dúvida na arquibancada, Carlinhos ou Gabigol? Gabigol ou Carlinhos? O Carlinhos não joga nada, mas pelo menos tem vontade. O outro joga alguma coisa, mas não está mostrando faz 2 anos. Além de tudo, do status. Porque se ele não estivesse jogando nada e tivesse humildade, mas o cenário que a gente vê, ele
quer ser tratado como um grande astro, como um ator do palco principal. Então eu acho que é um pepino que está nas mãos do Tite. Aí, Wander, eu vou te escutar e quero escutar também o Bruno, se você quiser concluir, para depois escutar o Tite, justificando a escolha do Carlinhos, que foi muito criticado, tá? Isso foi aí um dos assuntos da internet, eu já falei aqui, não acho que o Gabigol merece confiança nenhuma, mas num quesito eu concordo um pouco com as críticas. Eu acho que o Gabigol tem que estar à frente do Carlinhos. Pronto, para mim o Carlinhos não dá. E o Gabigol também não dá hoje em dia. Mas do Gabigol, eu espero que possa um dia acontecer alguma coisa. Do Carlinhos, não. Carlinhos, não. O Carlinhos é surreal. O quanto ele erra, o quanto ele se atrapalha com a bola. Como disse o Mauro, uma chance claríssima, ele chutou o chão. Assim, muitas vezes é constrangedor. Wander, se quiser concluir, e o Bruno? É rápido, eu só vou resumir dizendo que eu entendo que o Tite tem um pepinão na mão. Eu acho que tem todo sinal de que o Gabigol tem sido indolente nos treinamentos. Por isso ele deve procurar palavras, né, para dizer que o Carlinhos está mais entusiasmado, ou tem mais aplicação, alguma coisa assim. Mas todo mundo distante, o Gabigol está lá, como você está dizendo, está lá, com todo esse status, ele está lá. Ele, com as pernas amarradas, entre aspas, é melhor do que o Carlinhos. Agora, será que é isso mesmo que acontece? E o elenco todo está vendo o quê nos treinamentos? Quando os caras têm que ser aplicados e mostrar interesse, né? Parceria, enfim, aquelas coisas todas que os técnicos ficam fascinados. Eu acho que está muito claro o desamor do Gabigol com relação ao Flamengo e vice-versa. É bom ele estar lá? Eu acho que o Tite e a diretoria tinham que decidir isso com muita clareza. É bom deixar do jeito que está, fica aí, fim de conversa. Ou não, ou ele, no final das conversas, eles entendem que está sendo um estorvo. É isso, Asmar. Mas aí também, né, Bruno, a diretoria teria que ser sincera com o torcedor. Porque foi falado disso, e aí o que foi dito foi, pelo Marcos Braz, inclusive. Não, temos 3 jogadores que confiamos. Confiamos no Bruno Henrique, confiamos no Gabigol e temos também o Carlinhos. Mentira. Não tem como confiar no Carlinhos jogando o que ele está jogando e não tem como dizer que se confia no Gabigol se o Tite está colocando o Gabigol já abaixo do Carlinhos. Eu só acho que teria que ser mais sincero com o torcedor. Não vamos contratar porque não estamos achando nome. Mas que precisa, Bruno. O discurso ele nunca é muito direto, né? Eles não vão dizer que não estão achando nome, que aí vão falar que eles não tiveram competência para isso. Mas o Flamengo hoje, claro que o Gabigol é um jogador melhor que o Carlinhos, mas hoje eles estão iguais, porque o Carlinhos não consegue entregar por causa da qualidade técnica dele, que realmente está abaixo do que deveria para jogar num clube que briga por títulos no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, um time que tem essa pretensão. E o Gabigol, mesmo tendo mais qualidade, ele acaba também não entregando aí, não sei o porquê, porque não quer, porque não consegue mais, porque não está mais com a cabeça no clube. Aí é ele que poderá responder melhor o que aconteceu, já desde o ano passado, né? Porque também muita gente coloca, ele está assim porque ele não gosta do Tite, ou porque o Tite não gosta dele. Antes do Tite ele já estava mal. Então não é uma coisa só com o Tite, não tem nada a ver. Na época da seleção, que chamou poucas vezes, não tem nada. Pode até ser que eles não sejam grandes amigos, que tem alguma coisa um com o outro, mas antes do Tite o Gabigol já estava mal. Então não é uma coisa só porque ele pode ter algum problema com o treinador. Então hoje ele acaba sendo a mesma coisa, um pela qualidade técnica, outro porque não joga, né? E porque não joga, aí cada um tem a sua tese. Então acho que o melhor, se não vier a contratação, é jogar de outra maneira. É o Bruno Henrique, é o Plata, é a Arrascaeta mais na frente, de alguma maneira. Porque os dois acabam não entregando igual. Um porque não consegue tecnicamente, o outro porque não consegue mais, sabe-se lá por quê.